Queria agradecer a você mais uma vez, você sempre atencioso com a gente, sempre disponível, em fazer esse ofício que você faz muito bem, com excelência, que é ensinar. Mais uma vez, muito obrigado, viu? E agradecer a participação do pessoal. Eu vi, está cheia a sala, mais de 130 pessoas, eu fico muito contente com isso. E eu estava ouvindo você falando sobre a ideia, eu acho que é o futuro. Todo mundo está meio que aprendendo ainda, mas eu acho que é o futuro, né? A pandemia veio também para mudar um pouco nossa cultura e nossos costumes. É mesmo. Então, boa noite, fique à vontade, estamos aí para te ouvir. Então, tá bom. Obrigado mais uma vez, viu, Rodrigo? Olha, quando o Rodrigo me pediu uma palestra, assim, uma conversa, um bate-papo com os colegas, né? Lógico, hoje a gente fala, foi o AB e tu, mas é interessante que, enfim, a gente tem o Lobo, do Rio de Janeiro, aqui, Rodrigo, não sei se você viu, desembargador Lobo, não sei se era já advogado quando o Lobo era juiz em Itu. Clica aí para você. O Lobo foi meu professor. Então, viu, vai pronto. E aí, jovem, você tá bom? Tudo bem, professor? Graças a Deus, você tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Que ótimo. Então, para você ver o peso aqui, né? Mas eu já combinei com ele que se eu falar alguma bobagem, né? Ele não vai alertar, ele fala em off, entendeu? Ou ele, olha, quando ele vem, né, eu tenho uma posição um pouco diferente, entendeu? Vai ser um jeito discreto de dar uma corrigida, olha lá. Mas então, Lobo, quando o pessoal me pediu, o Rodrigo me pediu, eu falei, pô, deixa eu fazer esse tema, eu tenho tratado ele há algum tempo, que é o abuso de direito, né? E que eu tenho percebido que a gente, principalmente por conta da prática, a gente trata ele de forma muito superficial. E eu tenho percebido um crescente uso da cláusula geral do abuso de direito. E toda vez que eu venho, um colega vem, ele se espanta. Por quê? Não, onde já se viu, o juiz decidiu desse jeito, o tribunal decidiu desse jeito, e não tem isso na lei, é ativismo judicial. Existe, sim, o ativismo judicial, né? Alguns atuam um pouco mais, outros um pouco menos. Quando eu falei do encontro que eu tive ano passado na OAB, falando sobre ativismo judicial, eu consegui destacar vários dispositivos que, na verdade, nosso direito ele estimula o juiz a decidir, né? Lógico, existe uma margem estreita, às vezes, entre o ativismo e você usar as chamadas cláusulas gerais, que é uma nova técnica de decisão, vamos dizer assim, que o Código Civil de 2002, não é, o nosso novo Código Civil, ele adotou. Por quê? Porque as casuísticas são tantas, o caso concreto e as realidades estão mudando com a tal velocidade que fica difícil o legislador prever em conceitos determinados, né, que a gente chama, todo e qualquer caso, todo e qualquer fato que eventualmente precisasse ser regulado pelo direito. E aí vem o legislador, em 2002, com o Código Civil, e traz para dentro do Código Civil, ou seja, do ordenamento geral, das regras gerais para a regulação da vida privada, de uma forma geral, e que é fonte de direito do trabalho também, para a gente entrar um pouquinho, ele traz essas chamadas cláusulas gerais, que nós conhecemos hoje, que são as principais: o abuso de direito, tá? Artigo 187, que nós vamos ver, a boa-fé objetiva, que nós encontramos com mais força ali no 422 do Código Civil, a função social do contrato, 421 do Código Civil, e mais, o artigo 2035 e uma forte doutrina diz o quê? Que são dispositivos, são normas de ordem pública. O que significa isso? Que o juiz deve aplicar no caso concreto, independentemente se a parte ou as partes buscaram, pleitearam, fizeram algum requerimento nesse sentido. É lógico que, percebam, tudo isso faz parte de uma perspectiva de dispositivos que estão inseridos aí desde 2002, mas que a gente ainda está aprendendo a usar. Estamos entendendo ainda. Há vozes, né, há doutrinadores de escola que dizem que não, olha, o juiz só pode utilizar se for provocado, a dissonância, inclusive, em qual é o sentido, o alcance do sentido do abuso de direito, da boa-fé objetiva, da função social. Particularmente, eu acho que há um certo exagero no uso, na utilização dessas cláusulas.
Mas o que me espanta mais é que me parece que há um desconhecimento muito forte da parte nossa, advogados, em relação a essas cláusulas. E por isso que eu escolhi esse tema. Não porque eu entenda profundamente dele, mas porque eu acho que a ideia é a gente estudar cada vez mais, porque, principalmente nesse momento aqui, eu tenho notado, Lobo, logo que saiu a MP 936, que possibilitava ali a redução da jornada, a redução do salário, me ligou um cliente, né? Na verdade, foi um advogado que foi consultado por essa empresa. É uma empresa que fazia máscaras, aquela N95. E a pergunta dele era o seguinte, se ele podia fazer redução de salário. Poder redução de salário? Como assim? Ele teve o faturamento dele quadruplicado, para dizer o mínimo. Tá? Só que por conta de um maquinário que ele havia comprado, ele faria a mesma coisa com tempo reduzido. Então, a pergunta, posso reduzir a jornada usando a IP 936? Perceba, do ponto de vista objetivo, olhando para a norma, ela não excepcionou. Ela falou, olha, se fizer acordo, teria validade esse acordo. Mas daí você começa a pensar, será que nessas circunstâncias a pessoa poderia mesmo usar da 936 para reduzir salários sem ter a necessidade, sem em nenhum momento estar pensando, né? Nunca pensou em dispensar, pelo contrário, estava contratando mais empregados para atender as demandas? Será que ele poderia utilizar dessa MP? Ou isso poderia... Você olhar a norma de forma objetiva, ela não faz exceção. Você pega a 936, interpreta de forma objetiva a norma ali, uma certa margem de erro, de acerto na interpretação de um ponto dado, mas, enfim, ela não proíbe essa situação. Olha, até ontem vendia as máscaras por R$ 1,80. De repente, posso eu, fabricante, subir o valor da máscara? Estou usando a máscara, que é o tema que que tive contato recente. Será que eu posso subir para R$10 cada máscara? Bom, não há no nosso ordenamento jurídico nenhuma proibição expressa em relação a isso. E são dessas situações que a gente, olhando para a norma, a gente não vê uma proibição, vamos dizer, direta, expressa, explícita, mas que a gente começa a ver alguns julgados antes da pandemia, enfim, antes desse clima todo pesado que a gente está passando, a gente começa a perceber vários julgados no sentido de invocar as cláusulas gerais, principalmente as do abuso de direito, para anular negócio jurídico. Vindo aqui um pouquinho para o direito do trabalho, tem uma OJ que eu sou invocado, não sei o que o Lobo pensa dela, mas assim, a OJ 399 do TST, que fala o quê? Que, olha, quem tem estabilidade, se ele entrar com ação após a estabilidade, ele vai ter direito não à reintegração, mas ele tem direito à indenização. Perceba? É o típico exemplo da gestante. Ela vai num colega advogado, vai lá no Rodrigo. Rodrigo, olha, fui mandado embora, estou grávida, né? O Rodrigo fala, então vamos entrar com ação pedindo reintegração. Não quero voltar lá. Daí ela vai embora. E ela volta só depois de expirar o prazo da garantia de emprego, e aí a gente entra com ação pedindo o quê? A indenização. Mas perceba, será que isso é o que a gente chama de bom direito, né? Porque o direito, ele evoluiu no sentido de não atender oportunismo, não atender também atos emulativos, ou seja, vou usar de um direito que a lei objetivamente me dá, dentro do quadrado ali da norma, eu uso, para atingir um fim. A ideia do abuso de direito, que a gente já vai adentrar, é a ideia, gente, de que todo direito, ele tem uma finalidade, e o exercício desse direito deve ir ao encontro dessa finalidade. Se o direito for de encontro à finalidade, ou seja, ele afrontar aquela ideia para a qual o direito foi forjado, nós estaríamos aí diante de um abuso de direito. Essa é a ideia geral. Eu trouxe aqui, vou passar aqui para vocês, aproveitar nossos recursos aqui. Eu gosto um pouquinho do conceito do Limon de França, né, que ele fala, o abuso de direito consiste em um ato jurídico de objeto lícito, mas cujo exercício levado a efeito sem a devida regularidade acarreta um resultado que se considera ilícito. Ele escreveu isso em 91, olha bem.
até enquanto a gente estava na fase doutrinária só, antes do Código Civil, era muito discutível, porque, afinal, o que é abuso de direito? Quais são os parâmetros objetivos, os contornos para eu identificar, no caso concreto, o que é um abuso de direito? O que acontece é que o Código Civil de 2002, ele veio inserir o artigo 187, que traz esse conceito. Olha lá, ó. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, social, boa-fé e pelos bons costumes. Aqui uma situação que eu acho que merece destaque. O Código Civil tradicional, né, 16, ele tinha lá no seu, eu não lembro qual era o artigo, já esqueci, mas o que está hoje no artigo 186, que é o ato ilícito tradicional. O que é o ato ilícito tradicional? É aquele praticado por ação ou omissão voluntária, por negligência ou imprudência, que viola algum direito. Essa é a ideia geral do ato ilícito. Olha o que o Código Civil 2002 veio trazer para dentro do nosso ordenamento. Uma nova espécie de ato ilícito, que é o do 187. Então, hoje, pratica ato ilícito aquele que, nos termos do artigo 186, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola um direito e causa direito a outrem, mesmo que de cunho moral. E também comete ato ilícito aquele titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente a sua finalidade e a boa-fé objetiva. Percebe a situação? A gente está diante de uma nova possibilidade, ou melhor, de um novo tipo de ato ilícito, mas que está dentro de um conceito totalmente aberto. Por isso que a doutrina dá o nome a essas cláusulas de cláusulas gerais. Por quê? Elas são muito abertas, elas não definem necessariamente qual é o fato que vai se subsumir a essa norma que está ali. O que é? Só que o Código Civil, se a gente perceber, ele veio dar alguns parâmetros. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa prestar atenção para não ir invocando o abuso de direito, a torto e a direito, é o advérbio de intensidade, manifestamente. Percebo. Só é abuso de direito aquele que excede manifestamente. Portanto, manifestamente é aquilo que é óbvio, é claro, é expresso, é visivelmente, é evidente que excedeu, de alguma forma, o exercício de um direito. Isso aí é muito importante, por quê? Porque senão eu tenho visto alguns julgados, Lobo, onde você não percebe essa obviedade no excesso de um direito. A pessoa olhou e falou, não, eu posso fazer isso, a lei não me proíbe. E se você, lógico, se você devagar pela filosofia, você vai sempre encontrar uma justificativa para uma determinada interpretação que você possa dar. Não é para isso que a cláusula de direito foi criada. Ela vem falar que só aqueles casos onde esse excesso foi de forma clara, manifesta. E a gente precisa olhar também para o artigo 187 com os olhos, principalmente para hoje, o artigo 421, no parágrafo único, que foi introduzido pela Lei de Liberdade Econômica do ano passado, que ele introduz no Código Civil aquilo que colocaram lá na reforma trabalhista na CLT, o princípio da intervenção mínima, nas relações contratuais ou nos contratos. Então, mais uma vez, o abuso de direito, ele existe, nós vamos ver quais são os seus contornos, mas ele é excepcional, porque a ideia é que prevalece o contratado entre as partes. Em princípio, se as partes principalmente são equilibradas, prevalece o contratado entre as partes. E a gente começa aí a vir para o direito do trabalho. A gente sabe que nem sempre, ou melhor, como regra, as relações ali entre patrão e empregado não são equilibradas. Olha, então, o poder da aplicação do abuso de direito, principalmente nas relações de emprego, principalmente naquelas cláusulas onde, da reforma trabalhista para cá, se flexibilizou a possibilidade de patrão e empregado estarem ali negociando sem intervenção do sindicato. Que percebe, se tem um sindicato ali, há um certo equilíbrio. Mas quando eu falo entre patrão e empregado negociarem direto, há que se ter, principalmente por parte do empregador, uma cautela muito grande em se negociar direitos trabalhistas com o empregado de forma direta, que muitas vezes pode esbarrar aí de forma manifesta,
no excesso do exercício de um direito que aparentemente é regular. Tá? Mas vamos continuar aqui. Então, primeira coisa, é só aquilo que for claro, óbvio. Eu tenho visto julgado usando aí o abuso de direito, mas não em situações que não são, pelo menos na minha perspectiva, não são tão óbvios assim, portanto, não seria, o abuso de direito não estaria configurado. Mas aí o que o Código Civil veio fazer com a gente? Olha lá, ele veio dar parâmetros hoje para identificar o que é abuso de direito. Quais são esses parâmetros? Eu costumo falar que são as fronteiras do exercício de um direito regular. Hoje, a gente diz que um direito ele é regular se ele for exercido para atender a finalidade econômica e social, atender à boa-fé objetiva, ou não ferir a boa-fé objetiva, e não ferir os bons costumes. Eu vou deixar os bons costumes aí, que tem uma pegada moral muito forte, de lado, tá? E vou me concentrar só na finalidade e na boa-fé objetiva. Então, percebam, hoje o direito é considerado regularmente exercido se ele atende à sua finalidade. É essa a ideia. E aí, todo direito, a gente vai ter que procurar qual é a finalidade. Nós vamos falar um pouquinho depois da MP 927 e a 936. Qual é a finalidade dessas duas MPs? Tá? Porque se eu identificar uma finalidade e depois alguém exercer fora dessa finalidade, poderia estar ocorrendo ali o abuso de direito. Tá? É essa a ideia da gente estudar esse tema. Olha ainda, a finalidade econômica, como regra, né, é a causa do contrato. Tá? É promover a circulação de riquezas, entre outros, né? A gente vai lá estabelecer no contrato lá uma finalidade. A finalidade social, olhe bem, finalidade social, que é também um tema muito árido, ela está lá no artigo 421, que veio falar o seguinte, olha, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Esse artigo foi também reformado pela lei 13.874, né, a lei da liberdade econômica, que retirou ali uma palavrinha que antes falava assim, a liberdade contratual será exercida em razão e nos limites da função contratual. Tirou em razão. Ela deu uma enfraquecida na expressão, ou seja, na utilização da cláusula geral de função social, tá? Mas não retirou totalmente o poder. O que é a função social? Perceba. Quando a gente fala em função social de alguma coisa, significa qual é a atividade, ativar-se de forma social. Significa que as partes, na hora de contratar, elas têm que ficar atentas se aquele contrato que elas estão fazendo não irá atingir de forma negativa as partes alheias àquele contrato. Eu faço um contrato, eu e o professor Lobo fazemos um contrato, já lá do que for. A pergunta, isso que nós estamos contratando irá lesar, irá afetar de forma negativa outras pessoas que sequer sabem que nós estamos contratando? Se a resposta for sim, eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque eu posso estar ali diante de um contrato que está ferindo a função social do contrato, na sua perspectiva externa, que é o quê? É a preocupação que as partes têm que ter de contratar com a afetação que o seu contrato terá em relação a terceiros que sequer sabem que a gente está contratando, né? Eu reservei aqui 2 enunciados do Conselho de Justiça Federal e do STJ, que nos seus encontros lá nas jornadas de direito civil, logo que o Código Civil foi editado, olha aqui o enunciado 21. A função social do contrato, prevista no 421, constitui cláusula geral a impor a revisão do princípio da relatividade dos efeitos do contrato em relação a terceiros, implicando a tutela externa do crédito. Tá? Só. O enunciado 23, a função social do contrato não elimina o princípio da autonomia da vontade, não, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes direitos meta-individuais ou interesses individuais relativos à dignidade humana. É lógico que esses enunciados, gente, não são vinculativos, isso aqui são enunciados doutrinários, a gente podia dizer assim. Tem juízes que, o que eu quero dizer, não tem força vinculativa, tá? Mas, se vocês pegarem os julgados, principalmente do STJ, cada vez mais esses enunciados têm sido julgados do STJ já. Tá?
estão virando aí, vamos dizer, base para entendimento. Então, é um bom caminho para a gente entender o que é a função social, o que é boa-fé objetiva. A gente dá uma analisada nesses enunciados que já estão aí no mundo jurídico há mais de 10 anos. Mas a função social também, então, perceba, a função social é a preocupação que eu tenho que ter com a afetação do meu contrato a terceiros que sequer estão sabendo que eu estou contratando. Mas tem uma outra função social, que a doutrina também prega, que é a chamada função social interna, que é o quê? São os efeitos, é a preocupação que as partes têm que ter com os efeitos do contrato que ela está fazendo em relação ao outro que está contratando com ela. Eu contrato com o Rodrigo, eu tenho que ter preocupação com a afetação que o contrato que nós estamos fazendo vai ter, de forma negativa, a ele. Se a gente pegar a doutrina, olha como como fala, é árido isso aí, é muito efêmero. Qual é o alcance disso aí? A lei não diz, isso são todos conceitos doutrinários, que uns falam um pouco mais, outros falam menos. Já falei, tem doutrina forte dizendo que não, que isso aí não se aplica no direito brasileiro, que essa cláusula aí feriria o princípio da legalidade, mas o fato é que está no Código Civil e tem vários julgados, né, do TST, do Tribunal Regional do Trabalho e do STJ, que recentemente deu vários julgados aí invocando os enunciados, principalmente os enunciados do Conselho, que nós acabamos de ver. Se a gente admitir, e é isso que a gente tem que perceber, isso que eu estou passando são perspectivas da doutrina, tá? Mas se a gente admitir essa ideia da função social interna do contrato, olha o que a doutrina fala. Ela implica em uma proteção do mais vulnerável. Ela implica na vedação da onerosidade excessiva ou do desequilíbrio contratual, que nós já temos no Código Civil, mas quando a gente fala lá da revisão dos contratos por onerosidade excessiva, ela traz algumas especificidades. As cláusulas gerais, elas ampliam a aplicação desse conceito para todo e qualquer negócio jurídico. Todo e qualquer negócio jurídico eu posso, eventualmente, através da cláusula do abuso de direito, através da função social, a tomada, nessa perspectiva que estou passando aqui, eu posso rever um contrato quando houver onerosidade excessiva. Implica também a função social interna, olha lá, na proteção da dignidade humana e dos direitos da personalidade. Implica também na vedação de cláusulas antissociais, por exemplo, discriminatórias, que seriam tidas como abusivas. Olha o que fala o enunciado 360 do Conselho da Justiça Federal, desse encontro lá. O princípio da função social dos contratos também pode ter eficácia interna entre as partes contratantes, nessa perspectiva que eu estou passando para vocês. Olha aqui, ó, o enunciado 22, a função social do contrato constitui cláusula geral que reforça o princípio da conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas. O que é justo, meu Deus do céu? Bom, via de regra, a gente sabe que é justo lá, mas no caso concreto, será que o mais justo não é deixar valer aquilo que as partes contrataram? Bom, dado o conceito de função social do contrato, que está inserido, percebam, dentro do abuso de direito, eu posso entender que, eventualmente, não se agiu com justiça, com equidade, com comutatividade, para a gente trazer agora já um pouquinho para o direito do trabalho. Tá? Eu só estou passando conceitos gerais para a gente chegar no ponto da discussão aí da MP 927 e 938, tá? E aí o artigo 2035, que fala o quê? Que essas cláusulas, principalmente a função social do contrato, ela é cláusula de ordem pública. Significa dizer que o juiz pode aplicar independentemente do querer das partes. Olhe bem, não precisa nem requerer. Chega lá, né, no tribunal, né, professor Lobo pega um processo e verifica ali um manifesto excesso no uso de algum direito, independente, o advogado não falou nada. Bom, se isso for manifesto, for de forma clara e evidente, mesmo que as partes não invoquem, em princípio estaria autorização ali para anular o negócio jurídico, o contrato, e aí transformar em reparação ou determinar o status quo ante.
independentemente da parte requerer isso. Tá? Eu não sei se... Eu faço muitas minhas palestras com base na minha ignorância. Que é o quê? A hora que eu pego um tema, eu começo a estudar falando, nossa, meu Deus, é tudo isso, né? E a hora que eu começo a estudar o abuso de direito, cada vez mais eu me convenço que isso tem um poder para o magistrado atuar no caso concreto, e é muito pouco aventado, é muito pouco estudado. A gente vai desarmado para uma audiência, ou atua no processo, agora falando como advogado, né? E às vezes vem uma surpresa do julgado e a gente acha, não, isso é um absurdo. Às vezes não é. Às vezes é o quê? É o juiz simplesmente aplicando o ordenamento jurídico. Aliás, essa é a regra, né? O juiz aplicando o ordenamento jurídico, que às vezes a gente não tem um conhecimento do alcance. E eu estou confessando a minha ignorância, né? Já tive surpresas de julgar, aonde eu olhava e falava, nossa, mas, viu, da onde que veio essa pedrada? Você vai estudar melhor o processo, né? Você percebe que realmente o juiz tinha razão, faltava conhecimento em relação à cláusula geral da boa-fé objetiva, da função social. Concordemos ou não com isso, ela está no nosso ordenamento jurídico, isso é fato. O uso para mais ou para menos vai depender, lógico, da cabeça do julgador, mas que ele tem fundamento para aplicar, tem fundamento. A boa-fé objetiva, essa aqui, então, olhe bem, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como na execução, e a doutrina diz antes e depois também, os princípios da boa-fé, da probidade da boa-fé objetiva. Bom, eu gosto muito do conceito do professor Vilaça, que ele traz aqui um conceito sobre boa-fé objetiva, que é a ideia do quê? Que as partes devem guardar lealdade, esclarecendo os fatos relevantes que podem influenciar na vontade das partes na celebração do negócio jurídico. O que diz, em resumo, a boa-fé objetiva? Entre várias dimensões que ela tem. A ideia é o seguinte, Rodrigo, se você tem informação na hora de fazer um acordo comigo, um contrato comigo, você deve me passar essas informações. Sabe aquela ideia? Ele não perguntou, eu não falei? Se você pegar a boa-fé objetiva, isso não tem cabimento. Ele não perguntou, eu não falei, tá? E depois eu fico sabendo daquilo que você falou, e se você tivesse falado, eu não faria o negócio com você, ou faria em outras circunstâncias. Percebe? Você está diante do quê? Você violou a boa-fé objetiva, porque eu negociei com você acreditando que você era o quê? Honesto, que você era probo, que você me falou tudo. Mas, Romeu, eu não sou desonesto. Você não me perguntou, não achei que era relevante. Percebe? E mais, quando a doutrina vem pregar, por que a doutrina fala em boa-fé objetiva? O Código Civil não usa a expressão boa-fé objetiva, ele usa boa-fé. A doutrina vem dizer que agora a boa-fé que o Código Civil 2002 vem trazer é a boa-fé objetiva. Qual é a diferença? Lobo, você me perdoa a ignorância, mas eu demorei para entender esse diabo de diferença de boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Juro para você. Juro. Até que um dia um professor me pegou lá, humanos, né, conversando lá, e falou, não, vem aqui, menino, senta aqui, deixa eu explicar para você. Subjetivo é aquilo que está na cabeça do cidadão. Eu falei, não, até aí tudo bem, né? Subjetivo é um sentimento, uma intenção. A pergunta, como que você prova a intenção do cidadão? Bom, às vezes ele foi lá para o Rodrigo e falou, viu, olha, o motor está com um defeito aqui, mas o Romeu vai levar no mecânico ruim, eu não vou falar para ele. Mas eu tinha a intenção de enganar. Essa era a ideia da boa-fé subjetiva, ou a má-fé, vamos dizer assim, né? A boa-fé subjetiva é você tem que atuar com boa intenção, tem que ter um sentimento de não fazer o mal para o outro, de não lesar. O problema que é essa ideia da boa-fé do Código Civil 16. O problema é que é muito difícil de provar. A doutrina foi abandonando a boa-fé subjetiva para adotar o conceito de boa-fé objetiva. O que é? Você diz que alguém agiu corretamente, não pela intenção que ele teve, mas pelas condutas que objetivamente, ou seja, no mundo em que os nossos sentidos podem perceber, né? Daí, objeto, aquilo que pode ser percebido pelos sentidos, é isso que vai ser levado em conta. Não é intenção, porque de intenção o inferno está cheio, mas a efetiva conduta que alguém teve ou deveria ter no caso concreto. E é por isso que a gente fala que a cláusula de abuso de direito, ela é o quê? Ela é uma cláusula de controle do caso concreto. Não tem como você imaginar o abuso de direito em abstrato, ele vai se dar num caso concreto e dependendo da realidade.
Eu tive um caso onde uma pessoa estava morando nos Estados Unidos e ela tinha um terreno em determinado local, um terreno grande, né, um terreno de terra, um naco de terra, e aí chegou um corretor, ligou para ela nos Estados Unidos, queria comprar, ofereceu lá R$500 mil. Ela, nossa, estava na crise de 2008, né? Acho que 2010, acho que mandaram. Ela falou, nossa, 500 mil, não vinha para o Brasil, vendeu. Um ano depois ela veio para o Brasil e descobriu que o local onde ela tinha o terreno que ela vendeu por 500 mil ia ser construído um grande empreendimento que simplesmente valorizou o terreno dela, tá? Em nada mais, nada menos do que 10 vezes do valor que ela tinha vendido. Percebe? Algo que era 500, um ano depois estava valendo 5 milhões de reais. Pergunto, né? O corretor agiu com má fé? Pode ser que sim, pode ser que não. A pergunta que se faz não é se ele agiu com má fé, a pergunta que se faz é, existia algum jeito de agir que ele deveria ter agido? Sim, ele deveria ter dado a informação para ela que ele tinha, perceba, ele tinha informação, ele sabia. Se a gente for levar em conta, né, a boa-fé objetiva, ele tinha o dever de falar para ela, tá, dar essa informação privilegiada que ele tinha, para ela ponderar a negociação e o valor da mercadoria que ela vendeu ali, no caso do terreno. O Rodrigo já está pensando, não, mas isso aí não é lesão? Isso mesmo, isso é o Instituto da Lesão que está tipificado no Código Civil, tá? Que nada mais é do que o quê? Do que uma cláusula, um conceito determinado que deriva do abuso de direito. Mas perceba, se eu não tivesse essa cláusula da lesão, né, o conceito da lesão, que acho que no artigo 121 ali, se não me engano, no Código Civil, se eu não tivesse essa cláusula determinada ali, eu usaria o princípio, a cláusula do abuso de direito para anular o negócio. Mais uma vez, gente, isso são perspectivas, né? Isso não está na lei, são interpretações que a gente vem percebendo que tem sido dado para vários negócios. A sentença desse caso saiu no finalzinho do ano passado, né? Em primeira instância, foi anulado o negócio. Estou aguardando agora o julgamento, né, no Tribunal de Justiça. Mas percebe como que é poderoso isso daí? Imagina a gente transportar isso depois para o direito do trabalho, que é o que a gente vai fazer depois. Então, a ideia da boa-fé objetiva, ela acaba trazendo, segundo a doutrina, deveres, que a gente chama de deveres anexos, para dentro da relação. Ela traz para as partes o dever de cuidado com a outra parte, o dever de respeito, o dever de informar a outra parte, o dever de agir conforme a confiança que foi depositada nela, dever de lealdade, de probidade. Você percebe que é um mundo que parece que, em resumo, ele fala assim, o seguinte, Lobo, vai negociar contra outra pessoa, você tem que ser honesto, ao extremo. Você fala, mas será que eu tenho que falar tudo? Você tem. E aquilo que eu esqueci? Bom, se há algo que você esqueceu, mas que é manifestamente, olha, mais uma vez, né? É o tipo de dado que manifestamente, se fosse entregue para o outro mudaria de opinião, ou isso necessariamente interferiria no negócio jurídico, a gente pode dar diante de um abuso de direito. E aí, independentemente da parte estar ou não de má fé, se ela quis ou não se aproveitar, se ela deixou ou não intencionalmente de falar para outra parte, não importa, o negócio pode ser anulado. Esse caso que eu citei para vocês do terreno, foi anulado, né? Agora estão vendo se vai fazer um acordo aí, mas percebe? Anulou um negócio, né? Onde a parte veio, Lobo, a parte adulta, crescida, bem informada, mora nos Estados Unidos, fez o negócio. Por que ela não veio para cá e não fez a pesquisa de mercado, avaliou para ver o que estava acontecendo? Porque eu não quis. E agora ela vem anular anular o negócio? Sim, anular o negócio. Por quê? Porque a outra parte tinha informações privilegiadas e não passou para ela. Gente, vai brincar com um barulho desse? Daí aqui, nós não vamos falar, mas tem as chamadas cláusulas. Posso fazer uma pequena... Por favor, Lobo, por favor. Só uma pequena intervenção, é que no caso da boa-fé objetiva, né, ela traz para a situação em análise a ideia de que a negligência também passa a ser objetiva. Perfeito. Percebe? Então, quando eu digo, eu esqueci de mencionar que esse carro tinha, digamos, passado por uma enchente, né, ou esqueci de mencionar que esse motor está comprometido, né? Eu posso ter esquecido e posso não ter esquecido.
Então, se você deixasse essa questão no âmbito da subjetividade, isso implicaria no quê? No desenvolvimento de uma dilação probatória muito difícil. Percebe? Então, é uma condição que eu não deveria esquecer, né? Há de se pressupor que esse esquecimento, na verdade, nada mais é do que uma desculpa rota para ocultar a minha negligência. Negligência esta, né? Que nem se enquadra necessariamente no conceito de negligência, mas que poderia ser usado como um elemento de defesa para sustentar, né, a manutenção daquele contrato. Exatamente. Esse é o aspecto que eu queria ressaltar. E você percebe que, independentemente se a parte agiu ou não com essa intenção, olha o que a gente traz uma espécie de, vamos dizer assim, por isso objetivo nesse sentido também, né? Uma responsabilidade, ou vamos dizer assim, não é nem presunção, porque não importa se a parte vai provar, mesmo que a parte prove que ela não fez por querer, vamos dizer assim, isso não vai importar para a nulidade do negócio. Não, mas eu vou provar para você que eu não tinha, que eu não fiz isso por querer. Mas você tinha esse conhecimento? Tinha. Então você deveria ter falado para outra parte. Mas percebe como que você transfere isso, Lobo, para o cidadão comum que deveria pensar isso na hora de celebrar o negócio jurídico? Essa é a dureza. Essa complexidade de se interpretar a boa-fé objetiva, ou o próprio Instituto do Abuso de Direito, na qual ela está inserido, é que às vezes gera uma certa, vamos dizer assim, revolta, um inconformismo daquele que estuda o tema, que fala, não, mas você vai exigir esse raciocínio quase filosófico das partes? Eu não sei se é tão necessário, essa profundidade ela é tão necessária. Me parece que a gente, na maioria das vezes, a gente sabe ali, vamos dizer assim, aonde a gente está omitindo uma informação ou outra, que se o outro soubesse, alguma coisa mudava no negócio, geralmente alguma coisa em prejuízo ou menos favorável àquele que tem a informação. Mas é um novo mundo, é um mundo, Miguel Reale que falava, né, que o novo Código Civil ele tinha 3 pilares, né, pilares da eticidade, da operacionalidade, era fácil de operar, e da solidariedade. Mas, viu, ser solidário é uma coisa difícil, não é intuitivo, né? É uma coisa que se aprende, e o Código Civil está tentando ensinar isso. É quase que meio utópico a situação, viu? Lobo, por favor, viu? Você tem alguma coisa, você pare e faça as suas intervenções, viu? É sério, você sabe que todos nós somos seus alunos, então você não tem que pedir permissão, hein? Tá, eu gostaria de fazer só umas pequenas considerações aqui, né? Não querendo, evidentemente, ofuscar o seu brilho. Eu acho que você está explicando isso de uma maneira magnífica e muito clara, né? É só observar o seguinte, tudo isso vem a propósito de ideias que, de certa forma, já eram antigas, né? Já eram de nosso conhecimento. Quando a gente falava, por exemplo, você vai lembrar no nosso curso, quando a gente falava dos métodos de interpretação hermenêutica, né? Um dos métodos é analisar o aspecto teleológico da norma, seu aspecto finalístico. Qual é o objetivo, efetivamente, desta norma, né? O que pretende, efetivamente, o legislador com isso? Permitir ou coibir, né, o agente de fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Sim. O artigo 9º da CLT, ele tem que é um artigo, enfim, de redação original, né? Ele diz lá, ele tem a seguinte redação: as autoridades administrativas, exercendo seu trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade, né, e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes do direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Já está, né, aí, ó. Você já tem aqui embriões, né, muito férteis destas ideias que o Código Civil acabou, né, por abarcar, né, no artigo 137, 421, 422, 2035, que você mencionou. Mas, por outro lado, aí você tem também um efeito bumerangue muito interessante, que é o seguinte: você mencionou, né, a flexibilização de certas condições contratuais presentes nos contratos de trabalho que a gente habitualmente vê, né? E o risco que isto implica, né, na medida em que as relações de trabalho, diferentemente de uma relação comercial, né, são muito desequilibradas. Né? E aí você tem o quê?
os parâmetros de boa-fé e da função social do 421 e do 422 do Código Civil, né, como fundamento da ideia do abuso de direito, indo ao socorro do próprio direito do trabalho. Olha que coisa curiosa. É, Né? Sim. E aí, se você lembrar que o direito do trabalho, antes da existência do direito do trabalho em si mesmo, as relações de trabalho eram regidas pelo Código Civil, né? Olha que coisa interessante, né? Que reviravolta, né? Que reviravolta curiosa, né? O direito do trabalho, para surgir, ele teve que se abraçar aos direitos humanos, né? Pregar completamente, né, da legislação civil, então, que imaginava uma situação de equipolência entre as partes, para reconhecer, né, esse aspecto assimétrico da relação capital-trabalho, criar todo um arcabouço jurídico para proteção, né, da figura do empregado, começando pela própria definição de quem é empregado e quem é empregador, né, e forma-se como um ramo autônomo do direito, pede socorro ao direito civil para depois ver, 40, 50, 60 anos depois, o direito civil retornar a ele com os seus embriões já desenvolvidos, né, fazendo frutificar a ideia do abuso de direito, a ideia da boa-fé, da ideia da função social, né, das questões de natureza de ordem pública, porque o direito do trabalho, de certa forma, tem essa face, né, já que é a relação contratual mais comum, todo mundo teve ou terá um dia, né, um contrato de trabalho em sua vida, ou pelo menos quase todo mundo. Né? E isso é que é interessante você observar dentro desse contexto. Né? Mas aí, devolvo a palavra. Gílio, obrigado, viu? É bem isso, né? Ver, em alguns casos, encontra proteção. Olhe bem, eu não sei se os colegas sentem isso, mas de vez em quando eu encontro mais proteção hoje, em algumas situações, no direito do trabalho. Eu vou buscar mais proteção no Código Civil do que na própria CLT. Lógico, você pega o artigo 9º da CLT ali, e o direito do trabalho como um todo, ele é totalmente assim, ele é super principiológico, vamos dizer assim, né? Mas o artigo 9º é super poderoso. Mas hoje você encontra um arcabouço no Código Civil que, se bem manejado, ele traz situações, né, para anular ou, enfim, reparar maus acordos ou acordos eventualmente lesivos na relação de trabalho, que a CLT não tem a clareza para dizer que é nulo. Olha bem, e é isso que está me despertando o interesse em trazer esse tema para cá, porque me parece que o abuso de direito, que está hoje no Código Civil, ele tem uma aplicação enorme no direito do trabalho, principalmente em época de flexibilização, aonde você está devolvendo para negociar a negociação direta em patrão-empregado. Porque enquanto era acordo coletivo, a negociação coletiva, você poderia dizer que o jogo estava mais ou menos equilibrado. Mas com esse desprestígio, esse afastamento dos sindicatos que vem acontecendo, quer dizer, cada vez mais os patrões, patrão e empregado, vão poder negociar diretamente. E cada vez mais vai se exigir mais responsabilidade do empregador, a parte aí mais, vamos dizer assim, mais preparada nessa negociação, ou pelo menos formalmente falando, mais preparado, se imagine, porque, como eu estava conversando, né, essa crise mostrou para a gente que hoje empregador é trabalhador empregando trabalhador, né? Numa grande e vasta maioria dos empregadores do Brasil. Essa crise mostrou isso, falou, gente, né, como pode os empresários não têm condições de aguentar 1 mês, 2 meses sem vender, sem produzir, sem faturar, e não tem mesmo, né? Mas vamos lá, aqui, vamos lá. Então, a boa-fé objetiva cria uma série de cláusulas, vocês vão escutar aí suprécio, surrécio, tucop, venire contra factum próprio, não poteste, septio doli, né, o dever de mitigar a perda do outro. Essa Dutch to mitigate the loss, aqui, o último aqui, ele é muito interessante a gente aplicasse, por exemplo, naquele caso que eu exemplifiquei da gestante que deixa de passar o período da garantia de emprego e depois volta a buscar a indenização, que a súmula J399 diz que não tem problema. Eu não me conformo muito, né? Eu acho que falta compreensão. Eu entendo que vamos dar indenização, mas uma coisa é ela entrar com ação e não ser reintegrada, ela avisar o empregador que queria voltar, o empregador se recusar. Outra coisa, ela passar 1 ano e meio depois do nascimento, 1 ano depois do nascimento da criança, enfim, 1 ano e meio depois da dispensa, e via juízo pedir a indenização do período.
Se a gente aplicar esse conceito, até contra, percebe? Até contra o empregado você teria que observar. Por quê, viu? Peraí. Eu estou achando engraçado, porque eu briguei muito por conta disso no passado. Porque, assim, além de enxergar uma tremenda má-fé nessa situação, né, existe uma outra questão processual que precede a própria má-fé, que é a seguinte: no momento em que eu dispenso uma empregada, não sei que ela está, não sei, não tem nem ideia que ela está grávida, dispenso a empregada, aquele contrato ele foi desconstituído, aquela relação jurídica não existe mais, ela ficou sepultada pelo passado. E aí o que acontece? O direito estava vinculado à essência do contrato, que era o direito à permanência no emprego, certo? Ora, é preciso que eu tenha criado um óbice ao perecimento desse direito. Perfeito. Né? Bom, então a minha tese era no seguinte sentido: olha, ela precisa entrar com uma ação constitutiva, porque a ação de reintegração, na verdade, ela tem natureza reconstitutiva. Constitutiva do vínculo. Pretendendo o quê? Uma declaração de nulidade daquele ato e de reconstituição da relação contratual, do vínculo propriamente dito. Perfeito. A culpa do empregador que resistiu injustamente ao fim e ao cabo, né, da dilação probatória, ela já não pode mais gozar desse direito, o direito converte em indenização. Então, eu sempre propunha, no primeiro grau, como solução, né, julgar improcedente. Depois, com o tempo, se fosse possível, eu fazia na proporcionalidade, mas eu sempre via as decisões reformadas, e não tenha vencido, e aí é aquela história, você acaba se dando por vencido também, você não vai ficar brigando a vida inteira por conta de uma tese que é só sua, ou de no reduzido de pessoas, né? Mas até hoje, quando eu esbarro com essa situação, eu fico contrariado, porque na medida em que essa súmula foi editada, consolidou-se francamente entre os advogados são nossos amigos, a gente sabe disso, a ideia é segundo a qual não vale a pena pedir a reintegração, espera passar o prazo, entra com o pedido indenizatório e acabou. Né? Quer dizer, cria-se aí, então, uma artimanha, né? um ciclo vicioso, do qual depois fica muito difícil você descolar. Esse que é o problema. E a incongruência da OJ, ou súmula 399, acho que é OJ, enfim, está no seguinte: ela fala que a Constituição diz que é 2 anos a prescrição, e não deu nenhum outro elemento para o exercício do direito. Portanto, não há abuso de direito, desde que a ação seja ajuizada nos 2 anos. Viu? É evidente que só haverá abuso de direito se eu puder exercer esse direito. Depois de 2 anos, não tem direito a ser exercido. Ninguém vai cometer o abuso de direito, se não dentro do período que ele pode, eventualmente, exercer o seu direito, né? Mas, só para dar um exemplo, se a gente fosse aplicar o conceito da boa-fé objetiva ou do abuso de direito, haveria, nesse caso, o quê? Haveria, nesse caso, uma clara violação à finalidade da norma. A norma constitucional veio para proteger, evidentemente, a gestante, o nascituro, naquele período de fragilidade, naquele momento mais especial. Passado isso, qual é a finalidade de se indenizar alguém que sequer buscou o direito de reintegração? Mas é só para a gente trabalhar o conceito, né? Só para a gente trabalhar o conceito aqui, né? Eu arriscaria dizer, Romeu, que nessa hipótese da qual nós estamos tratando propriamente, né, o pessoal assume o risco, né, de, errando no varejo, acertar no atacado. Só que eles estão partindo do pressuposto de que a maior parte dos casos, né, são motivados pela boa-fé e pela ignorância da empregada, quando, na verdade, a partir da edição da súmula, se consolidou essa ideia e é exatamente o contrário. Perfeito. Né? Você vê como que é o direito, né? O dinamismo do direito, né? Exato. Bom, a justiça não promete acertar, ela promete decidir. Né? Boa. Essa é a questão. Né? A gente tenta acertar, às vezes erra. Às vezes, viu? Paciência. Paciência. Eu separei aqui os enunciados do Conselho, olha aqui, separei pelo menos 3, destaquei ali, ó. 168. O princípio da boa-fé objetiva importa no reconhecimento de um direito a cumprir em favor do titular passivo da obrigação. Ou, princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo. Percebe? Tudo isso aqui são conceitos que estão
inseridos, né, são ideias que estão inseridos no conceito de boa-fé objetiva, que, por sua vez, está inserido no conceito de abuso de direito. E o 363, os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública, sendo obrigação da parte lesada apenas demonstrar a existência da violação. Olhe bem, não se perquire, não se questiona se houve má-fé. São situações, gente, que eu trouxe aqui para vocês, só para a gente, lógico, o tema é muito complexo e não se esgotaria aí, né, nós demandaríamos muito mais tempo aí para a gente discutir mais a fundo cada um dessas cláusulas, desses deveres, mas o que eu queria botar para vocês, assim, isso existe, vem crescendo cada vez mais a aplicação desses conceitos, tá? No direito civil, isso já está muito avançado. No direito do trabalho, há uma relutância ainda, eu percebo que há uma resistência ainda muito grande, ou quando se aplica só muito mais a favor do empregador, tem ainda essa separação, até por conta da característica do direito do trabalho, que ele é para proteger a parte mais fraca. Mas o que eu queria destacar aqui é que esses conceitos do abuso de direito e os outros que nós vimos ali, que são inseridos neles, que são a boa-fé, objetivo e função social, ela tem uma aplicação enorme no direito do trabalho. É uma aplicação enorme, e a gente estuda muito pouco isso. Então, hoje, no primeiro momento, é o quê? É chamar a atenção que a gente precisa estudar esse tema aí, eu espero que poder contribuir mais vezes para esse estudo. E aí eu chego aqui na norma, na MP 927 e na MP 936, aí eu vou falar de forma rápida e depois eu abro para as colocações que a gente tiver aí para a gente debater. A MP 927, ela trouxe lá várias hipóteses de flexibilização. Teletrabalho, que hoje, pela CLT, é de comum acordo, pela MP é por decisão unilateral do patrão, olha, vai trabalhar em casa, né? Mas eu não quero, não tem querer, a MP veio impor, veio dar esse poder ao empregador de decidir pelo teletrabalho. As férias, que na CLT nós temos as regras, né? Tem que ser avisado com pelo menos 30 dias de antecedência, o pagamento tem que ser com 2 dias de antecedência do início das férias. A MP veio autorizar o quê? Que as férias sejam concedidas com 48 horas de antecedência. O pagamento das férias pode ser até o 5º dia útil do mês subsequente à concessão das férias. A MP 927 veio autorizar o quê? O adiantamento de férias futuras. Como assim? O empregado sequer ganhou as férias ainda, não preencheu o período aquisitivo. A 927 vai falar, olha, empregador, pode adiantar as férias dele, né? Exemplo, ele tem 8 meses, ou pode dar férias que ele ainda vai ter, você pode adiantar para ele. O duro aqui é se o empregado, nesse meio tempo, né, depois de gozar as férias, que ele ainda não tinha direito, ele pedir a conta, por exemplo. Entendo eu que, nesse caso, o empregador poderia ali compensar no pagamento das verbas decisórias, embora a MP não tenha dito isso. O banco de horas, que é muito interessante, a MP 927 veio criar o banco de horas a favor do empregador. Se a gente pegar a CLT, lá pelo artigo 58, se eu não me engano, ele fala que ele dá ali a ideia de que o banco de horas é a favor do empregado, embora tenha doutrinadores que pensam que é a favor do empregador também. Mas a ideia ali é o quê? Da CLT? É o empregado fazer horas extras e compensar essas horas em dias de folga no futuro. A MP 927 veio criar o banco de horas a favor do empregador, ou seja, o empregado não trabalha e essas horas que ele não trabalha, o empregador poderia exigir no futuro aí, que a MP vai falar de até 18 meses, onde ele trabalharia provavelmente em horas extras para compensar essas horas de folga. O interessante é que, primeiro, isso é uma novidade, banco de horas a favor do patrão, e segundo, pode ser feito diretamente entre patrão e empregado, não precisa ser feito através de acordo coletivo. Uma situação dessa, pela CLT, só através de acordo coletivo. Lembrando, lá a CLT estabelece hoje que banco de horas pode ser feito até 6 meses, por contrato individual escrito entre patrão e empregado, tá? E se for a compensação dentro do próprio mês, não precisa nem de contrato, aliás, não precisa nem de acordo, tacitamente estaria ali compensado, né, eventuais horas extras, se houver algum dia de folga dentro do mês, não precisa nem acordo escrito. Mas se for acima de 6 meses, só mediante acordo coletivo ou negociação coletiva do sindicato. Vem a MP e fala o quê? Olha,
até 18 meses para compensar e pode ser a favor, banco de hora a favor do empregador. Qual é a finalidade da 927? Criar situações, flexibilizar direitos para evitar a dispensa do empregado, para evitar a rescisão do contrato. A 936, né, a medida 936 foi a mais polêmica. Aliás, voltando aqui a 927, isso é um julgamento do STF, acho que foi ontem ou antes de ontem, Maurício, você que me passou, né, falando que é inconstitucional a questão do acidente de trabalho, né, como que é? A MP, acho que ela... o Supremo considerou liminarmente inconstitucional o dispositivo da MP 927, se não me engano, o artigo 29, que dizia que seria proibido considerar a Covid-19 como acidente do trabalho. Perfeito. Não significa dizer que ele atribuiu agora a todos os casos de Covid-19 como acidente do trabalho, mas admitiu a possibilidade. Se provado que ele contraiu no ambiente de trabalho, não sei como que faz, mas enfim, questão de prova, né? Recebi um laudo hoje sobre um negócio que eu achava que era impossível, e o laudo veio falar, não, é acidente de trabalho. Vá dormir com os barulhos que a gente escuta. Mas, enfim, a 936, ela veio mexer, assim, numa pilastra, né? Num pilar que a gente considerava, assim, como uma das cláusulas mais fortes da Constituição, que é a irredutibilidade salarial. Pela Constituição, artigo 7º, inciso, se eu não me engano, 16... Sexto. Perdão, obrigado, Maurício. Ele fala o quê? Que é irredutível o salário, salvo por acordo coletivo. Vem a MP e fala o quê? Não, olha, se o empregado ganhar até R$ 3.135, olhe bem, Kelly, se ele ganhar até R$ 3.135, ele, empregado, pode negociar com o empregador diretamente, sem sindicato no meio, redução de salário de 25%, de 50% ou de 70%. E qualquer dessas reduções que ele acordar, ele vai ter estabilidade de emprego pelo prazo dobrado ao tempo de redução. Exemplo, ele pode negociar o máximo 3 meses. Se ele negociar uma redução de 25% por 3 meses, ele terá 6 meses de garantia de emprego, né? Vamos dizer assim. Se ele negociar 2 meses, terá 4 meses. Pode também suspender o contrato, por até 2 meses, e aí ele tem também o respectivo período aí, equivalente em dobro de estabilidade. E a MP, só que ela não veio simplesmente autorizar a redução de salário, a redução de jornada com a consequente redução salarial. Ela criou um benefício, que a gente chama de BEPER, mas o governo está chamando de BEM, né? Um benefício de preservação de emprego e renda, aonde o empregado, que anuía esse acordo com o empregador e reduziu o percentual que ele reduziu, por exemplo, 25%, ele vai receber do governo 25% do valor que ele teria direito de receber a título de seguro-desemprego. Pelas contas que eu andei fazendo aí, para o pessoal que ganha até R$ 2.000, a perda efetiva seria de mais ou menos R$ 100, né? Para quem ganha até R$ 3.000, de R$ 2.000 a R$ 3.000, parece que haveria uma perda de R$ 200. O Supremo fez um julgamento aí, não da medida propriamente dita, mas já teve uma primeira manifestação, entendendo que não era inconstitucional, achou ali uma saída ali, entendendo que a medida é adequada para o momento de crise, a solução foi razoável. Eu também, depois de muito pensar, a gente já teve alguns encontros, Lobo, eu, Maurício, Alex, né, o Humanos também veio, e depois da gente conversar muito, primeiro você ia naquele, não, é inconstitucional, imagine, norma infraconstitucional vai reduzir, a Constituição diz que não. Mas depois pensando, eu não sei o que você pensa, a gente chegou à conclusão que é o seguinte, eu cheguei pelo menos a essa conclusão, qual é o maior princípio que a gente encontra na Constituição, em termos de emprego? É a preservação do emprego. Aliás, isso está no artigo 7º, inciso 1º ali, esperando uma lei complementar que até hoje não veio, né? Mais de 30 anos não veio. Então, me parece que na ponderação desses dois dispositivos, e para fazer isso, eu tive que sair da visão de que a irredutibilidade salarial era uma regra constitucional, para dizer que ele é um princípio constitucional agora, eu pude ponderar com o princípio que eu encontro ali na preservação de emprego, que eu posso retirar também do artigo 3º, da valorização do trabalho e tal.
E aí me pareceu que essa norma realmente não é inconstitucional, dada essa ponderação de princípios. E aí o Supremo ficou sabendo que a gente pensa assim, e ele resolveu decidir na linha de pensamento minha do Maurício, né, Maurício? Essa parte é que falta, tá? Então, Humildemente sim, humildemente sim. Foi duro admitir, né, Maurício? Mas é isso aí. Não é fácil, não é fácil. E agora, fechando, né, para a gente bater um pouco o papo, e o Lobo, eu vou pedir o Lobo para pegar a palavra aí, as duas normas, qual é a finalidade das duas normas, da MP 927 e 936? Finalidade é a preservação de emprego. Violada essa finalidade, em uma interpretação teleológica, mas não precisa nem de interpretação teleológica, a norma fala isso, as duas MPs falam isso de forma expressa na sua introdução, nós estaríamos diante de um abuso de direito. Eu dei o exemplo do cidadão lá que me ligou. Tá? Ele quadruplicou, quintuplicou o seu faturamento, né, a sua receita, e queria fazer redução de salário. Percebe, se ele faz isso e diria, mesmo que faça através de acordo com o sindicato, acordo coletivo, tá? Tendo o sindicato negociado, acreditando que a empresa estava em crise, percebam, tá? Se vier depois, posteriormente, descobrir que essa crise, na verdade, naquele caso concreto, não existia, o que acontece? E isso for manifestamente, ficar óbvio pelos dados que podem ser eventualmente descobertos depois de passada a crise, se isso for manifesto, nós teremos aí várias nulidades de contratos individuais e coletivos por abuso de direito, tá? São essas as ideias, considerações que eu queria deixar nesse momento aqui. Primeiro que eu acho que é para a gente pensar, né? É um instituto que, embora está aí desde 2002, ele é pouco discutido, é pouco debatido, e eu vejo muito pouco colocado aí na prática em petições, e até mesmo juízes, Lobo, quando eu percebo a argumentação, eles não utilizam, ou quando utilizam, me parece que utilizam de uma forma inadequada. A exemplo da súmula 399, ao J, acho que é 399 do TST. Me parece que desconsidera, ou não entendeu o conceito, ou eu que estou equivocado, né? Porque dizer que não há abuso de direito porque ele pode exercer dentro de 2 anos, quer dizer, lógico, só há abuso de direito dentro do período que você pode exercer. Tá? Então, a ideia, gente, foi trazer algumas ideias gerais, tá? E despertar o interesse por um tema que me parece que vai ser muito utilizado, né? Após aí essa pandemia, né? Era isso. Lobo, professor, por favor. Rapaz, está me botando no caldeirão aqui. Vamos lá. Tudo se resume fundamentalmente a isso, né? A análise da situação diante das cláusulas gerais de abuso de direito. Nós estamos vivendo hoje um momento excepcional. Já tivemos pandemias anteriores, mas não tiveram nem de longe as repercussões e os efeitos que essa está provocando, né? Já até quem diga isso é assustador, que virão outras no futuro de efeito mais amplo, né, e de maior letalidade, tudo isso nos deixa assim, muito preocupados. E aí, em função desta realidade, nós temos que pensar a situação como um todo e ver no que é que o direito pode nos socorrer e também antever, e isso acho que é bastante importante para quem milita na área jurídica, né? As diferentes hipóteses, possibilidades, através das quais alguém pretenda manipular o direito para fazer valer interesses pessoais que não sejam legítimos, que possam levar ao enriquecimento sem causa, que possam levar à prejudicialidade do outro, né? E todo o resto. Quando se fala, por exemplo, de teletrabalho por decisão unilateral, hoje, diante dessa pandemia, né, você tem uma justificativa bastante plausível, dizer, olha, eu preciso que você vá trabalhar em casa. Do contrário, você pode ser contaminado, você pode contaminar a sua família, você pode contaminar os demais funcionários, contaminar a mim, né? E essa será necessariamente uma afirmativa que, em princípio, deverá vigorar. Quando falamos, por exemplo, nas questões que envolvem as férias, e essa talvez seja uma das questões que mais pipocará entre os problemas que teremos no período pós-pandemia,
que pode acontecer dentro desse cenário? Com muita certeza, muitos empregadores estão dando férias antecipadas. E aí a minha pergunta é, são válidas férias antecipadas num período de pandemia, ainda que remuneradas? Para onde é que a pessoa vai? A pessoa está confinada em casa. A pessoa não pode dar um passeio. A pessoa não pode fazer uma viagem higienizante. A pessoa não pode, enfim, se dedicar a nenhuma atividade esportiva externa. A pessoa não pode ir à praia se mora no litoral. Não pode passear num parque se mora no interior. Não pode fazer um cursinho de corte e costura de 30 dias. Não pode fazer nada. Que férias são essas? Férias de lá cozinhar e olhando a Globo? Né? Quer dizer, isso não me parece razoável dentro do contexto. Sério? Mas aí você tem um contraponto. Quer dizer o seguinte, bom, mas isso também, de certa forma, foi feito para salvar a relação de emprego. Olha que situação difícil. Eu sou um pequeno empregador, eu tenho uma quitanda, eu tenho 5 funcionários, não é possível teletrabalho, porque eu não tenho nada ali que possa ser convertido para um sistema telemático. É fundamentalmente receber o caminhão de frutas, e legumes e verduras, expô-los num determinado dispositivo, nas estantes, né, atender os clientes, empacotar, cobrar, eventualmente até levar até a casa do cliente aquele produto, todo o resto. E eu optei por dar férias coletivas, porque não tenho como fazer um atendimento online, meu empreendimento é um empreendimento muito pequeno. E aí? Percebe? Quer dizer, nós vamos nos deparar com uma série de situações que só mesmo, caso a caso, nós poderemos dizer se aquilo foi feito de boa fé ou se aquilo foi feito por absoluta necessidade. Né? Eu me sinto numa posição confortável, eu posso pagar a minha empregada, ela está lá na casa dela, tudo mais, eu tenho os meus vencimentos, eles caem todo mês certinho. Né? Isso me condena a nunca ficar rico, mas, por outro lado, me favorece na medida em que eu nunca vou ser pobre. Mas eu sei, reconheço e tenho amigos, inclusive, que estão nessa situação, que são dentistas, que são, enfim, profissionais liberais, e eu não vou dizer que exatamente colham da mão para a boca, eles têm alguma reserva, mas essa reserva ela pode ser uma reserva para 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E nós não podemos esquecer também, estamos numa crise pandêmica dentro de uma crise econômica pré-existente. Sim. Né? Nós já vivenciávamos uma crise econômica bastante profunda, que nos deixou numa situação, né, difícil. E aí as pessoas, a grande massa de trabalhadores que hoje sobrevive, quase que ganhando durante o dia para jantar e almoçar no dia seguinte, né, estão à mercê dessa situação como um todo, assim como os pequenos empregadores e os trabalhadores da economia formal. Então, essas questões elas vão ter que ser necessariamente debatidas à luz dessa ideia geral, né, da cláusula geral do abuso de direito, né, da boa-fé, da função social dos contratos, né, da necessidade da manutenção, né, das normas de interesse público e todo o resto, mas contrastadas com o aspecto fático de cada um dos milhares de processos que vão aparecer. Olha, uma questão interessante, né? Não foi exposta, mas vale a pena ser mencionada, só para que a gente possa começar a refletir a respeito. Isso. A questão do eventual dano moral devido pelo empregador ao empregado pelo risco da exposição ao Covid. Que tal essa? Olha. É certeza de que vai aparecer. Dá ideia, dá ideia. Não, eu não preciso dar ideia, rapaz. Isso vai aparecer independentemente de eu mencionar ou não mencionar o assunto. Já? Aí você tem, dentro dessa ideia, que parece muito simples, vários desdobramentos. Primeiro, você tem 2 categorias de serviços. Os essenciais e os não essenciais. Como é que o empregador que desenvolve uma atividade dita essencial, o exemplo típico é o serviço de saúde, vai dizer ao seu empregado, vá para casa? Ele não pode. Sim. No sistema de saúde, o risco, a exposição a um agente qualquer infeccioso é uma constante, né? Os médicos, engenheiros, técnicos de enfermagem, pessoal de apoio dos hospitais, da limpeza, motoristas de
maqueiros, todos esses, eles estão sistematicamente expostos, não só ao coronavírus, mas a todo tipo de agente microbiano, vírus, bactérias, todo o resto. Quer dizer, então, a simples manutenção destes empregos com o trabalho presencial enseja uma indenização por dano moral decorrente dessa mesma exposição, não me parece. Não me parece. Não me parece desde que, aí vem o porém, todos os equipamentos de proteção individual sejam oferecidos, né, de modo adequado, suficiente e fiscalizado, na forma do artigo 157 da CLT, que impõe essa fiscalização ao empregador como bônus pater-família, né, porque é ele que dirige a prestação pessoal de serviços. Está na própria definição de empregador. Né? Bom, saindo disso, vamos para o campo das atividades que não são essenciais. Aí você tem aquelas que podem ser convertidas em trabalho virtual, né, com apoio prático, e aquelas que não podem, como é o caso da quitanda ali da esquina, que tem 5 empregados, e ou o cara trabalha presencialmente e vende, ou o cara não trabalha. Bem, pensando na hipótese do cara que foi enviado para casa, não há exposição de responsabilidade do empregador. Se ele resolveu sair para ir à padaria, como eu às vezes faço, ou ir até o supermercado comprar rapidamente alguma coisa, mesmo me cercando de todos os cuidados, e venha a ficar infectado, a responsabilidade não é do empregador. Mas se ele impõe o serviço presencial numa atividade que não é essencial, mesmo com todos os equipamentos possíveis, essa contaminação é factível. Sim. Ela pode ser menos provável, mas possível ela sempre é. Porque não há equipamento de proteção individual, máscara, luva, álcool gel, que assegure 100% a impossibilidade de ele não ser contaminado. Ao longo de um dia de trabalho normal de 8 horas, você pensar que ao longo daquelas 8 horas, em momento algum, involuntariamente, o empregado não vá coçar o olho, coçar o ouvido, né, manipular inadequadamente a máscara, né, ou ter contato com alguém que esteja tão contaminado que possa espirrar sobre ele e aí um perdigoto daqueles contaminados ficar na pele dele e depois, por arrasto, aquilo ir parar numa mucosa. É impossível você dizer que isso não vai acontecer. Né? Então, aí você tem um dano em perspectiva, né, que se resume a essa redução, né, e tem uma dimensão. Será maior e pior essa dimensão se o equipamento não for adequado, não for em número suficiente, ou se ele existir, mas não houver orientação nem cobrança. Perfeito. É certo? Então, essa é uma situação assim, bastante interessante que provavelmente vai surgir diante de nós a curtíssimo prazo aí, depois da pandemia, e possivelmente até... E com agravante, né, Lu? Agravante, enfim, uma questão que é interessante, que os julgamentos dessas ações serão fora do calor desse momento. E isso é um drama interessante, que eu acho que passa pela cabeça do julgador, eu não sei como que pesa isso, porque se você julgasse essa situação hoje, é uma situação. Se você julgasse a situação daqui a 1 ano, 2 anos, você percebe a situação como que é? Porque, voltando para essa questão do abuso de direito, ou enfim, se invalidar ou se dar o dano moral, a pergunta é o que se poderia fazer nesse momento de crise, né? Nessas circunstâncias que a gente está vivendo, o que se poderia fazer? Né? O que é razoável se exigir? Hoje, a gente tem uma ideia. A hora que você vai julgar daqui 1 ano, 2 anos, eu fico pensando qual é a função do advogado que vai construir, aí, indo para a prática, que vai construir uma petição, né, bem fundamentada, e aquele que vai fazer a defesa bem fundamentada, da nossa habilidade que vai ter que ser aprimorada no sentido de descrever as circunstâncias em que aquele fato se desenvolveu, coisa que às vezes a gente peca, né? Porque hoje está tanto em voga a ideia de que você não deve escrever muito, e que eu acho que é uma interpretação que a gente faz equivocada. Não é que não se deve escrever muito, não se deve escrever demais. Isso, é isso aí, não pode escrever demais. É outra coisa, né? É outra coisa, né? Às vezes, para descrever um fato corretamente, você tem que fazer, e lógico, uma petição bem redigida, né? A descrição é importante para dar o retrato mais preciso do fato,
para aquele que às vezes vai julgar daqui 6 meses, daqui 1 ano, um fato que aconteceu nesse momento, né? Daí a questão da prática nossa, dos advogados, desde na construção da petição inicial, quanto do advogado que vai fazer a defesa, descrever com habilidade cada vez mais apurada, aí, que vai ter que ser apurada, descrever o fato conforme ele aconteceu hoje. Inclusive documentando com fotos, com recortes de jornal, para o juiz que for julgar daqui 1 ano, ter a real noção e se lembrar do que efetivamente estava acontecendo. Por quê? Porque você não consegue, né? Daqui 1 ano você está fora do calor das emoções de hoje. O grande problema nesses contextos todos são, de um lado, a banalização do mal, né? Ah, isso não é nada. Não. Eu ia dizer gripezinha, mas isso podia associar a alguma manifestação de natureza política e, na verdade, era só o emprego do vocábulo mesmo, né? Vou dizer que vai dizimar a humanidade, né? E aí surgem os salvadores da pátria. Quer dizer, exatamente. E, como a gente sabe, né, nós já somos um pouquinho mais velhos, vamos falando isso para os mais novos, o melhor caminho, na hipótese, é sempre o caminho do meio. Então, assim, a gente vai ter uma miríade de casos derivados dessa pandemia, né, e que poderão ser, digamos assim, entre aspas, desculpados com as hipóteses de flexibilização e que vão exigir, caso a caso, uma análise muito detalhada das circunstâncias nas quais esses casos se desenvolveram. Agora, há um problema, que é o problema quantitativo. Você hoje tem um quantitativo de reclamatórios trabalhistas no primeiro grau, um quantitativo de recursos no segundo grau, que muitas vezes torna extremamente difícil você fazer uma análise detalhada das circunstâncias que envolvem os casos. Eu reconheço que, em alguns casos, o judiciário, muitas vezes, passa batido por cima de questões que deveriam ter sido objeto de uma atenção melhor. Mas a gente também vive um momento no qual se enfatiza muito a questão quantitativa em detrimento da questão qualitativa, né? A ideia da justiça em números é uma ideia que, a princípio, não me agrada. Ela pode ser simpática, por um lado, e está envolvida com o princípio segundo o qual o processo tem que ter uma duração, né, razoável, e aí vamos resolver o problema de todo mundo rapidinho, mas ela, por outro lado, traz o problema da qualidade, né? Onde há muita celeridade, onde há muita quantidade, o nicho não é um nicho, digamos assim, amigo, né, do aspecto qualitativo. Antes de mais nada, Romeu, te parabenizar, mandar uma grande saudação ao nosso sempre mestre Lobo, uma enorme satisfação. Eu ouço falando e parece que eu estou lembrando daqueles mais de 20 anos atrás, quando a gente tinha longos papos e a gente aproveitava das aulas. Eu preciso contar um episódio muito engraçado do professor Lobo, envolvendo o professor Romeu e eu, porque acho que deu para perceber quem não conhecia o professor Lobo, que é muito brincalhão, né? E, numa determinada situação, há mais de 20 anos, Romeu e eu estávamos em partes opostas numa audiência trabalhista em Itu, só que naquele dia não era o professor Lobo que estava presidindo a audiência, era um colega. Ele, por algum motivo, não estava podendo presidir. E ele apareceu, de repente, na sala de audiência, em que o outro juiz estava iniciando a pregoação, e o outro juiz não nos conhecia. Aí o Lobo virou sério para o colega juiz e falou o seguinte: escuta, fulano, toma cuidado com esses dois advogados, eles são picaretas. O juiz olhou assustadíssimo: eu estou brincando, eles são meus amigos. Esse é o Lobo, quer dizer, por detrás desse profundo conhecimento, né? Mas, enfim, eu então queria saudar o Lobo, foi muito bom reencontrá-lo ainda aqui virtualmente. Romeu, parabenizá-lo aí pela sua palestra brilhante, super oportuna. E eu queria fazer uma pergunta para você. Pensando nessa ideia do abuso do direito, né, que, aliás, até abrindo um rápido parênteses, é super interessante essa questão, né? O Código Bevilacqua, ele foi de inspiração liberal. Aí o Código Reale ficou 30 anos para ser aprovado no Congresso, veio com essa inspiração mais de função social do contrato.
Agora essas leis esparsas, assim, agora, de liberdade econômica, infiltram conceitos que são completamente diferentes da contextualização da formação do próprio código, né? Mas, fora isso, o que eu queria perguntar para você é o seguinte, pensando na ideia do abuso do direito, e você mesmo colocou que a teoria do estado de lesão vem a ser uma espécie até de abuso de direito. Tá, veja se vocês estão me ouvindo bem. Imagina, então, um acordo judicial trabalhista em que se configure o estado de lesão. A ação teria um potencial econômico muito grande e ele faz um acordo por um valor mísero. Tá. E isso passa aos cuidados do magistrado e aquele acordo homologado em juízo transita em julgado. Você vê a possibilidade de propor uma ação rescisória alegando a violação manifesta de norma jurídica, o 9665 do CPC, sob o ponto de vista de que teria caracterizado o estado de lesão do 157 do Código Civil, ou mesmo não teria sido observada a fé objetiva, artigo 421, ou 186 mesmo, abuso de direito por parte do... Você sabe que quando você faz o acordo judicial, se isso fosse acordo extrajudicial, não teria, né? Quando é acordo judicial homologado, a Justiça do Trabalho tem uma posição peculiar que ela difere da Justiça Comum. Na Justiça Comum seria uma anulatória, né? E na Justiça do Trabalho, acho que é súmula, OJ, o TST entende que é ação rescisória aí. Então, primeiro... A CLT também fala isso. É isso, né? A CLT fala isso, ela adota uma postura diferente lá do Código Civil. Olha, meu Maurício, eu não vejo assim, como que você vai retirar isso da possibilidade de uma ação rescisória, tá? Eu só fico muito pensando o seguinte, será que eu posso alegar o Instituto da Lesão, né, de um acordo judicial homologado? Eu nunca pensei, eu confesso para você que eu nunca pensei, não, onde as partes estão ali, em princípio representadas por advogados na frente de um juiz, tá? Enfim, em princípio equilibrado ali, né? Eu não sei, possibilidade da ação seria uma ação rescisória, né? Eu vou ao mérito, será que era viável uma ação? Eu acho que um juiz pode responder melhor para a gente, viu? Mas você percebe, a ideia, né, da lesão ali... Botou no meu colo, né? Né? Gostei. Eu acho que... O que você acha? Primeiro, seria uma ação rescisória, tá? Não tenho dúvida. Agora, adentrando ao mérito, né? Adentrando ao mérito aí. Se fosse inocível, seria uma ação anulatória, tudo bem? Na trabalhista, é uma ação rescisória, processualmente falando. Agora, se isso seria viável do ponto de vista do mérito aí, eu tenho lá minhas dúvidas, viu? Não sei como que o tribunal decidiria. Você sabe, Lobo, assim, você tem alguma ideia? Eu acho que eu tenho uma ideia, assim, porque eu participo das rescisórias. A minha SDI é a SDI das rescisórias, né? Veja, o grande problema das ações rescisórias é que elas se baseiam num texto legal, onde a porta da rescindibilidade é uma porta muito estreita, né? E não pode ser diferente. Se você pudesse alargar os horizontes da rescisória, tudo aquilo que transitou em julgado poderia, em tese, ser reexaminado, rediscutido, e nós teríamos aí, do ponto de vista prático, né, um sistema mais ou menos como daquelas bonecas russas que você abre a tampa e você encontra outra boneca. Aí você tira a boneca, abre a tampa, tem outra boneca. Quer dizer, a coisa começa com 50 centímetros e, no fim, tem uma bonequinha de 3 milímetros. É uma coisa dentro da outra, parece que nunca acaba, né? E, infelizmente, mesmo assim, a grande maioria das rescisórias que são ajuizadas, elas têm o seu processamento indeferido porque elas são de cunho manifestamente recursal, né? Eles ficam querendo discutir a interpretação da norma e, na maioria das vezes, discutir a interpretação da prova. A rescisória não se presta a isso, né? Então, você tem o quê? Você tem a hipótese de rescindibilidade estabelecida no Código e você tem, né, os diferentes tipos, né, através dos quais você pode alcançar esse juízo rescisório. O grande problema é que eu não vejo, entre as hipóteses de rescindibilidade, uma que possa abraçar a ideia de que houve um manifesto abuso de direito da hipótese. Onde é que você vai encaixar isso? Né? Na má apreciação da prova? O mais próximo seria a má apreciação da prova, mas a má apreciação da prova não é objeto de rescisória, né? Atritar
com a letra da lei, não atrita, porque depende de interpretação. Olha, isso aqui foi manifestamente abusivo ou não, em que contexto, tal. Eu acho muito complicado. É uma ideia simpática, sem dúvida nenhuma, né? Por quê? Porque ela, em tese, socorreria quem tem um bom direito. Mas você sempre pode dizer o seguinte, olha, naquele momento de situação econômica difícil, premente, né, que vivenciava aquele trabalhador, interessava ele, em lugar de receber, digamos, 100 mil reais, receber 20. Isso ia impedir que o carro fosse tomado, que ele fosse despejado, ia possibilitar que ele rematriculasse o filho na escola e todo o resto. Ele aceitou, foi da conveniência dele, embora essa conveniência, reconheçamos, tivesse, digamos assim, regida por uma absoluta necessidade. Passada a turbulência, ele vem a juiz e diz, não, aqui é o seguinte, eu fui induzido a aceitar. Tá, tudo bem, reconheço que sim. Né? Se você pensar nesse desequilíbrio contratual, na insuficiência do trabalhador e tudo mais, no acúmulo de capital de quem se beneficia da utilidade patrimonial do trabalho, faz um certo sentido. Mas o remédio jurídico prevê essa hipótese? Acho que não prevê. Muito bem. Doutor Maurício, obrigado pela pergunta, viu? Aí. Obrigado você. Gente, olha, eu acho que o papo tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Por favor, Rodrigo, se tem alguma pergunta, fique à vontade. Eu estou aqui com... Deixa eu ver se o Rodrigão está aí. Não? Ô, Mel, estamos aqui. Oi, Rodrigo, fique à vontade. Eu não vou perder a oportunidade, toda vez que eu me deparo com o magistrado, e agora com o doutor Lobo, eu faço essa pergunta. Está ouvindo, Romeu? Estamos sim. Por que na Justiça do Trabalho é tão reticência a homologação de acordos extrajudiciais? A gente viu a reforma trabalhista prevendo a situação, a lei da liberdade econômica, que prevê uma interferência mínima do Estado nos contratos. E aí eu acho que a consequência é essa pilha de processos que o senhor nos comentou. E eu creio também que essa pandemia, eu acho que a Justiça do Trabalho tem que desenvolver essa maior liberalidade do pessoal acordado, do pessoal contratar longe do Estado. Me diga aí, professor. Porque essa cultura da não homologação presencial, do Estado entrar no contrato, no acordo, nos termos. Inclusive, o doutor Maurício falou de um acordo judicial, estou falando de um acordo extrajudicial, deve ser pior ainda. Né? Elevado para homologação, né? Isso. Eu vou responder a sua pergunta de trás para frente. Bom, primeiro, essa montanha de processos que nos afoga, uma parte considerável dela, eu não poderia estabelecer agora aqui um percentual preciso, mas eu posso estimar que pelo menos metade dos processos que existem não deveriam simplesmente existir. Uhum. Eles decorrem pura e simplesmente da mais absoluta falta de fiscalização do trabalho. Né? Você perguntar a qualquer empresário, eu tenho vários amigos que são empresários, olha, com que frequência você é fiscalizado? A resposta vai ser zero ou perto disso. Quer dizer, isso coloca o sujeito empregador à vontade para fazer o que bem entende. Percebe? Aliás, fiscalização sanitária, alvará, fiscalização do trabalho, bombeiro, tudo isso, em maior ou menor grau, é muito deficitário no Brasil. O Brasil é um país onde qualquer um pode abrir uma porta e fazer qualquer coisa, pregar uma placa ali, e até que se descubra que aquela pessoa não poderia estar ali, ou não poderia estar fazendo aquilo, ou pelo menos não poderia estar fazendo aquilo ali, vai aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e tal. E essas coisas, evidentemente, criam um ambiente favorável para quê? Para lesões de direito, o que multiplica a possibilidade delas existirem e, consequentemente, se transformarem em processos. Então, assim, metade dos processos que passam pela mão da gente, você olha e diz, meu Deus, isso é uma coisa tão óbvia, tão banal. Era óbvio que o sujeito não podia ter feito isso ou deveria ter feito aquilo outro. Isso nunca poderia ter acontecido sequer transformar-se num processo. Né? Bem, agora, com relação à questão dos acordos, eu referi agora há pouco as ações rescisórias, porque o tema veio à baila, né? E mencionei que eu pertenço à seção especializada das rescisórias. Pasme você, de um total de 100% de ações rescisórias, mais ou menos entre 90% e 95% tem o seu processamento indeferido ou são julgadas improcedentes, porque elas, na verdade, têm como objetivo revolver a matéria de prova, discutir a interpretação da norma, ou que não se encaixa nas hipóteses de recidibilidade. Depois você tem um percentual
que é julgado procedente, desse percentual que é julgado procedente, quase que 100% diz respeito ao quê? A acordos simulados na justiça. É a famosa casadinha, né? O empregador chega para o empregado e diz o seguinte: olha, vamos dar um pulinho lá no juiz para a gente resolver a nossa vida, coisa e tal. Tem um aqui, esse aqui é meu advogado, ele tem um colega, ele vai fazer um processo, você vai ver que vai ser tudo na forma da lei, na frente do juiz e tal. O empregado pouco informado, porque o bem informado não vai, né? O empregado pouco informado, ele cai nessa esparrela, ele vai, né? Ele vai, ele aceita, coisa e tal, o pessoal conta lá uma história bonita para ele vai receber tanto, que o direito dele era só aquilo, etc. E tal. Bom, quando ele desperta para a realidade, ele vai se socorrer num outro advogado, que é o seu verdadeiro advogado, né, e propõe essa rescisória. Agora, o que é curioso é o seguinte: na grande maioria dos casos em que a rescisória tem como objetivo rescindir um acordo que fora dado como fraudulento, eles têm sucesso e conseguem demonstrar isso. Como é que você verifica isso? São sintomas óbvios. Entre a data do distrato e o ajuizamento da ação na qual se fez o acordo, sempre decorre um prazo muito exíguo. 15 dias, 30 dias, olha, ninguém sai do emprego e 30 dias depois propõe uma reclamatória trabalhista. A petição inicial, em geral, é muito singela, tem poucos pedidos, o valor não é expressivo. Se você contrasta com a realidade do contrato, você vê que não pode ser só aquilo. Ninguém colocou tudo com medo que não homologasse, transformasse numa ação propriamente dita. Às vezes, os caras não têm o cuidado sequer de verificar se o papel timbrado de um e outro são diferentes. Ou então são diferentes no cabeçalho, mas o endereço dos advogados que estariam em polos opostos é o mesmo. Percebe? No primeiro grau, você, quando pega essas coisas, vira-se para o empregado e pergunta: escuta, o senhor está sendo patrocinado por esse advogado? Sim. Quem foi que indicou? Já peguei várias vezes. Não, ele é amigo dele, foi aqui o meu patrão. É um vexame para o advogado, uma coisa horrorosa. Quer dizer, então, o que acontece? Quem passou pelo primeiro grau, impediu essas homologações, e quem está no segundo grau e vê essas rescisórias com esse conteúdo, né, por si só já sabe que o estado de sujeição do empregado leva a isso. Agora, imagine quando não tem nem juiz na história. Então, o que a pessoa fica pensando é: poxa, o cara pode ser levado para qualquer dependência da empresa e dizer: olha, ou você vai aceitar isso aqui, ou eu vou te mandar embora sem receber nada, entendeu? Não te dou nem guia de seguro-desemprego, nem baixo sua carteira, até você resolver concordar com isso. Você sabe como é difícil arrumar um emprego nesse país, ainda mais no momento de crise. Imagina, o cara não tem as rescisórias, não tem guia de seguro-desemprego, não tem guia para levantar o fundo de garantia e a carteira de trabalho dele não tem baixa. Ele não acha outro emprego. Ninguém dá emprego ao empregado que tem uma carteirinha aberta. Como é que o cara vai subsistir? Diante dessa perspectiva, meu filho, até eu aceitaria qualquer coisa que me oferecessem, porque aí eu sou morrer de fome. Percebe? Então, assim, a ideia geral é de que esse risco é um risco concreto. Não estou dizendo com isso que todo acordo extrajudicial, né, reflita efetivamente esse tipo de atitude. É claro que podem haver bons empregadores que não pretendam fazer isso. Pura e simplesmente, vamos chegar aqui a um bom termo, eu não quero mais você trabalhando aqui, você também não parece satisfeito, vamos chegar aqui a um acordo, vamos dissolver essa relação trabalhista, eu estou disposto a te pagar tanto. Isso, evidentemente, também acontece, né? Mas é uma situação que, pelo desequilíbrio das relações das partes envolvidas nessa relação, exige efetivamente um olhar muito atento. E as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, né? Isso estava no CPC de 73 e está no CPC atual, né? Induzem a concluir que, na grande maioria dos casos, esses acordos não são nada favoráveis aos empregados, são favoráveis apenas ao interesse do empregador. Esse é que é o problema. E aí vai criando uma cultura, quer dizer, uma cultura da rejeição quanto ao acordo. Eu não tenho essa cultura. Conheço alguns magistrados que não têm, mas conheço muitos que têm. Colocam logo assim um obstáculo a aceitar, né, a legalidade e a legitimidade daquilo. Eu sempre concedo o benefício da dúvida. Sei que é um terreno pantanoso, né, no qual a pessoa pode estar ali afundando, mas também pode não ser a hipótese. Né? Não sei se eu fui claro com a minha resposta. Opa!
Rodrigo? Ótimo, doutor. Viu? Nada. Obrigado. Estamos aí. Bom te ver, cara. Bom te ver. Meus amigos, olha, obrigado aí. Parabéns pela iniciativa, tá? Eu espero que vocês continuem fazendo isso. Me chamem, eu participarei com o maior prazer, tá? Foi muito bom ver aí o meu ex-aluno Rodrigo, ver aí o Luiz Maurício, ver você. A gente não está se vendo pessoalmente, mas pelo menos virtualmente dá para matar a saudade, tá? Um abraço a todos vocês, um abraço aos alunos que vocês tiveram. Eu considero já até meus netos. E bola para frente. Ok, queridos? Obrigado, Lobo. Obrigadão mesmo, viu? A gente que fica muito feliz em ter te visto e ouvido e aprendido, como sempre, aprendido um pouco mais contigo. Obrigado mesmo, viu? Gente. Grande abraço, Nunes. Grande abraço, gente. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Um abração, Lobo. Valeu, gente. Valeu. Romeu, obrigado, viu, Romeu? Obrigado, professor Lobo, Romeu, Maurício, professor Luiz Antônio. Obrigado. Quero renovar meu boa noite a todos os participantes. E pode ter certeza que vamos fazer mais, Romeu. Foi nossa primeira palestra virtual. Abrimos com chave de ouro, pode ter certeza. E a OAB Itu que agradece mais uma vez sua disposição, sua atenção e o seu carinho que tem com a gente, apesar de saltense, né? Deixa eu só para encerrar contar uma. Estava eu na padaria, acho que eu já contei para você, Lobo, escuta essa. Aqui a gente tem uma padaria chamada Padaria Aliança, aqui em Salto. Uma delícia de padaria, muito bonito, enfim, tudo de bom. E o pessoal de Itu vem tomar café aqui na Padaria Aliança. Estou eu e Mirna, né, tomando um café. Estava eu e Mirna tomando café, chegam duas senhoras bem distintas, com colar de pérola, assim, né? Sentaram na cadeira ali, numa mesa ao lado. Uma olhou para a outra e falou, mas essa padaria é linda, né? A outra olhou para ela e respondeu, é a melhor padaria de Itu. E aí não pode, né? Sacanagem. Então, tá bom. Um abraço para vocês, gente. Até o próximo encontro, hein? Até mais. Tchau, tchau.